Olá, olá, amigos, graça e paz seja com você. Eu espero que você e a sua casa estejam todos bem para a glória de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar para você o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, pontuar algumas coisas que eu achei interessante dentro do conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Dessa vez é a lição de número 10. Antes de entrar aqui no comentário propriamente dito, eu quero pedir você que faça sua inscrição aqui no canal, ajude o canal a crescer para que tenha outras visibilidades, para que outras pessoas possam ser alcançados através daquilo que nós estamos realizando aqui. Não deixe de compartilhar também o link do nosso vídeo para que outras pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Uma vinhetinha, coisa de segundinhos, e eu continuo com você e já volto sem nenhuma enrolação já no conteúdo propriamente dito. Lição de número 10, a intercessão pelos Efésios, é o tema do assunto da lição de hoje. Lição de número 10, um tema importantíssimo. Vamos ver o que está dizendo o textuário. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família dos céus e na terra toma o nome. Dessa vez, o assunto abordado será o valor que tem a oração intercessória, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que clamou, que orou, buscou o Senhor de maneira intercessória pela vida dos irmãos, pela vida dos cristãos que estavam na cidade de Éfeso. Veremos o quanto o apóstolo Paulo apresentava a Deus, a igreja que ele tanto amava. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos com os outros. Quando esse amor é uma realidade, a tristeza do outro toca o nosso coração, as dificuldades nos move também a fazer alguma coisa e apresentamos ao Senhor para que Deus possa resolver a situação e dar a graça, dar a vitória, abrir porta a quem de direito. Essa é a oração intercessória. Após revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, que é o assunto que eu trabalhei na aula anterior. Se você não viu, pode procurar aí o link que você vai ver a aula de número 9, onde esse assunto é abordado. O apóstolo Paulo passa, então, depois de apresentar essas dádivas do mistério que foi revelado, ele passa agora a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão de Paulo, aprendemos que Deus pode fazer tudo além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o único que é digno também de ser glorificado, é o que nós aprendemos na oração de Paulo, e vamos ver isso aqui de maneira detalhada a partir do primeiro tópico da lição, que o tema é corroborados com o poder do Espírito Santo. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Capítulo 1, versículo 17, cheio de abundantes riquezas de sua graça. E ele diz isso mais ainda em dois textos dessa carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 7, capítulo 3 e versículo de número 8. Isso significa que Deus é o dispenseiro de bênçãos e ele é dono de todas as glórias. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo e que também compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. A riqueza da oração do apóstolo Paulo é assim uma coisa extraordinária. O primeiro pedido do apóstolo é com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tinha a presença do Espírito Santo, mas esse pedido do apóstolo Paulo é que a igreja fosse
continuamente fortalecida com o poder do Espírito, que não fosse apenas uma manifestação naquele tempo, mas que ela passasse por um processo de renovação constante, contínua. Todos nós cristãos sabemos do que isso significa, não é? O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos. Capítulo 3, versículo 17, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. Significa que a oração do apóstolo era que Cristo habitasse continuamente também na vida da igreja, fosse uma ação contínua do Espírito, uma ação contínua da presença de Jesus na vida da igreja. O que você precisa guardar desse tópico 1 desta lição é que o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada de vida cristã. Já o tópico 2 da lição, nós vamos trabalhar aqui a questão do amor dentro da oração do apóstolo Paulo. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Ele diz isso no capítulo 5 e versículo 2 da sua carta aos Efésios, que é a carta que nós estamos estudando nesse trimestre. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia a vida cristã. O amor é uma das partículas do fruto do Espírito. Eu disse numa aula anterior que não se mede a espiritualidade, não se mede a qualidade de vida cristã pela manifestação dos dons espirituais, mas se mede a qualidade de vida cristã de alguém pela manifestação do fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo então implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor, que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Não era só apenas estar arraigado, alicerçado, era preciso haver uma compreensão e também uma prática desse amor. A expressão arraigados e fundados em amor indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação nenhuma. A principal base para a vida cristã é o amor. Jesus disse que assim como ele nos amou, devemos também amar uns aos outros, e que nós seríamos conhecidos como discípulos dele à medida que amássemos uns aos outros. Isto é fenomenal, é o princípio básico da vida cristã. Sem isso, não tem outra conversa. E aí, consciente de que somente o Espírito Santo pode nos fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. O apóstolo sabe que nenhum esforço humano é capaz de nos levar a atingir essa meta. Assim, ele acrescenta que a esse pedido na sua oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Está no capítulo 3 e também o versículo 19. Olha quanto esforço Paulo está fazendo na sua oração e quantas riquezas ele pede a Deus que fosse derramado sobre a vida da igreja em Éfeso, e automaticamente isso repassado a cada um de nós. O que você precisa guardar desse tópico 2 dessa lição é que Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Para o tópico 3 sobre a bênção que excede todo o entendimento, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Versículo 20 do capítulo 3. Isso indica que o que Deus quer fazer ultrapassa muito além dos nossos anseios e desejos. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem
são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aí já esse texto último que eu cito, 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 9. O poder divino que age na vida do cristão e as bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar ou de medir. De fato, está muito além daquilo que passou no nosso pensamento. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, e não poderia ser diferente, cuja glória lhe é devida, versículo 21, na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão de Paulo não poderia, de fato, ser diferente disso, conclamar a igreja que adorasse ao Senhor e lhe desse glória. A única coisa a ser acrescentada era, de fato, o louvor a Deus, não é, que é o detentor de toda glória, de toda graça, poder e domínio. Finalmente, ele prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Isso quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória para si mesma, pois a glória é exclusivamente do dono da igreja, que é o próprio Deus. Tá certo? O que você precisa guardar desse tópico 3 aqui da lição é que as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis aos cristãos, e somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado e dignificado e honrado para todo sempre. Então, a ousada oração do apóstolo Paulo mostra que a igreja de fato precisa desses pilares importantes que trabalhamos aqui, para que permanecesse então na oração. E você, como vai a sua vida de oração? Eu termino aqui desmificando algo que é muito dito: a oração é pagar preço, ou pagar preço na oração. A oração nunca foi pagar preço, porque a oração é, na verdade, um relacionamento. Pagar preço é algo que te custe um alto valor, que te custe sofrimento. Relacionar com Jesus não pode ser sofrido de maneira nenhuma. Então, oração é relacionamento. Ainda digo que a oração não é um monólogo onde apenas a pessoa que está orando fala. A oração é um diálogo onde você fala e Deus também fala. Quantas direções eu já recebi na minha vida no momento da oração ou depois dele, porque não necessariamente Deus precisa te responder naquele exato momento. Então a oração não é um monólogo, você não fala sozinho. Você fala e Deus também fala. Que Deus te abençoe abundantemente. Eu peço você mais uma vez que inscreva-se no canal. Não deixe de compartilhar o vídeo com seus irmãos, com seus amigos. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Fique na paz.